Olá, eu sou o Edu, cofundador do Grupo Movile, grupo da holding controladora de empresas como iFood, Simpla, Zup, Afterverse, e também empresa que criou negócios como a Wave, PlayKids. Eu trabalhei como executivo em processos de fusão, aquisição de empresas, fui presidente da divisão de aplicações da Cint, um dos negócios que a Movile é sócia, e gerenciei equipes em mais de 10 países, mais de 700 pessoas distribuídas em vários países do mundo. Também protagonizei os 4 cases que Stanford e Harvard escreveram sobre a história de inovação da Movile. Com isso, eu ministrei aulas em Stanford, no MBA de Stanford, durante mais de 7 anos, e também em cursos do OPM de Harvard e alguns cursos sob medida para Endeavor em Harvard. Eu sou a Marcela, sou especialista de gestão de talentos e carreira, trabalho na área de recursos humanos há mais de 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar em empresas como Ambev, Movile, Wave e Cint. Na Cint eu tive a oportunidade de fazer gestão de equipes globais, inclusive participando de vários movimentos estratégicos de fusões e aquisições de empresas. Tenho uma grande experiência em toda a parte estratégica do recursos humanos, isso inclui estratégia de remuneração, construção de cultura organizacional e transformação de líderes e equipes. Nós estamos aqui para compartilhar essas experiências e essas histórias com você. Nós acreditamos que todo o nosso aprendizado pode ajudar você a não cometer os mesmos erros na sua empresa, pode ajudar você a sonhar maior, sonhar grande, pode ajudar você a crescer mais rápido. E Marcela, como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente se conheceu? Como é que foi o começo dessa parceria? Muito legal, né? Relembrar essa história. Essa trajetória aí, ela começa há 6 anos, aproximadamente. Quando eu chego na Movile para tomar um café, e de repente encontro lá o Eduardo e era uma entrevista de emprego. Então, a nossa conexão ela já começa ali. Esse momento de conexão que a gente teve, eu estava super bem na época, né, na Ambev, com vários desafios legais, de inovação, inclusive. Mas o que o Eduardo traz para mim naquele momento é algo que me chama bastante atenção, porque tinha tudo a ver com minha transição de carreira, o que eu queria fazer naquela época, que era fazer parte de um negócio grande, começar uma empresa do zero, participar de toda a construção das equipes, da cultura, e fazer esse direcional para poder deixar o meu legado e fazer esse processo todo de transformação. Para vocês entenderem, nessa época nós tínhamos problema de adesão aos valores, nós tínhamos problema de performance, nós tínhamos problema enorme de motivação das pessoas, e quando você tem um problema grande para resolver, na nossa escola de gestão, você começa pelas pessoas. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso de alguém muito bom, uma executiva muito boa, que possa ser braço direito, e talvez braço direito mais esquerdo, na montagem das estratégias para reformular o negócio. Então, na nossa escola, people, né, pessoas, é o business, e você começa endereçando os grandes problemas, arrumando esse assunto de recursos humanos, arrumando pessoas, e depois você desenrola os planos para resolver os problemas operacionais da empresa. A gente já passou por várias transformações juntos, muitos acertos, mas também muitas lições aprendidas. A gente tem muita história para contar nesse contexto de crise e problemáticas diversas, tanto de gestão quanto de gente e do próprio negócio. E a gente acabou fazendo uma transição na nossa carreira, né, em que a gente agora está vivendo um outro momento. Você tem aí suas histórias também para compartilhar, mas a gente resolve agora se juntar as nossas forças, porque acredito que
o aprendizado ele é super importante e quando você aprende também com outras pessoas, isso é cada vez mais rico. Então, a gente está exatamente nesse momento em que a gente está buscando agora levar para as pessoas todo esse nosso conhecimento e essa nossa vivência, nesse novo caminho aí que a gente começou a trilhar, né? A palavra caminho está muito especial na minha vida. Eu acabei de voltar do caminho de Santiago de Compostela e lá eu descobri que um dos meus propósitos é passar para outras pessoas toda essa bagagem, essas experiências, os erros, os acertos. E aí eu procurei a Marcela, falei, Marcela, e se a gente juntar forças, né, para falar das nossas histórias, das nossas conquistas, das nossas cabeçadas, o que não deu certo, como é que a gente corrigiu, né? E aí passar para você essas experiências para que você consiga crescer mais rápido o seu negócio, você consiga evoluir mais rápido como líder, você conseguir aprender com os nossos erros aqui, nós já estamos com o nosso propósito realizado. Diante de todas essas transformações que a gente viveu, nada melhor do que a gente criar, estruturar isso dentro de um programa e oferecer para as pessoas a oportunidade de entrar com a gente num projeto de mentoria. O que a gente pensou foi um projeto de 3 meses, em que a gente estrutura reuniões semanais com as pessoas e a gente também tem as sessões individuais, em que ali naquele momento a gente consegue tratar todas essas problemáticas que as pessoas estão vivendo hoje, os líderes, né, os grandes líderes estão vivendo hoje dentro das suas organizações, sempre buscando empresas que estão nesse processo de transformação. São reuniões semanais. Nós acreditamos muito que nós podemos também incentivar uma troca de experiência entre as pessoas que vão estar nessa mentoria. E, obviamente, quem vem para essa mentoria vem com uma expectativa de resolução de alguns dos problemas específicos, né, das empresas. E aí nós vamos ter sessões individuais, comigo, com a Marcela, em algumas situações nós dois juntos com vocês. As sessões individuais, 1 hora por mês, exclusiva, para endereçar algum tema específico. E aí podem ser temas de reorganização cultural, problemas de performance, problemas de implementação de processos, escalabilidade de produto, criação de produto, reestruturação de produto. Pode ser problemas de expansão, seja internacional, seja regional. Podem ser temas de expansão por M&A. E eu e Marcela trabalhamos muito tempo com M&A, integração pós-M&A. Então, nós vamos ter essa flexibilidade também para ajudar você nos problemas específicos que você tem e também cobrir temas que sejam de comum necessidade para todo mundo que vai estar na mentoria. Isso é muito interessante porque o nosso foco, ele é empresas que estão passando por transformações ou de expansão ou inclusive empresas que querem crescer através de M&As. A gente tem bastante experiência nisso e a gente sabe que, além de toda a problemática de negócios, por trás de tudo isso, tem vários outros pontos que também a gente vai abordar, que é como que você viveu bastante isso, né, como que você sai de uma posição de um empreendedor para você se tornar um executivo. Como que você lidera equipes em ambientes de crise? Como que você consegue ter o seu autoconhecimento para saber qual é o momento que você, às vezes, tem que forçar mais uma meta ou, às vezes, você tem que dar um passo para trás. Então, assim, acho que a gente se complementa muito também nisso, você com sua visão de negócio e toda essa parte por trás que a gente sabe que se a gente não tem... tem grandes chances dos negócios também não darem muito certo, né? Com certeza. Por isso que a gente quer cobrir temas um pouco mais técnicos, como estratégia de negociação, ou montar processos de recrutamento e seleção, ou processos de desenvolvimento de carreira, ou processos de cargos e salários. Passando por estratégias de como captar fundos para crescer, como atrair um sócio, como resolver problemas societários. Isso são aspectos mais técnicos. Porém, a gente também consegue cobrir temas um pouco mais no lado pessoal. Como você ser um líder melhor, como você sair de um founder e virar um CEO.
Inclusive, Marcela é protagonista aí como mentora dos meus desafios. Né? Eu era um empreendedor, não tinha feito MBA, né? e cometia erros o tempo todo. Até eu lembro do livro da Brené Brown que você me deu, não só para mim, mas deu para todos os líderes. E foi muito bom para exercitar o tema de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é outra área super importante que a gente pode cobrir e tem bastante experiência nisso. Enfim, vários tópicos que vão ser fundamentais para que o seu crescimento, tanto como líder, como gestora, como gestor, para que isso aconteça de maneira mais eficiente. Fazendo a transformação da empresa também, né? Acho que expandindo, acho que toda expansão, crescimento, ela gera também uma série de instabilidade dentro da organização. A gente tem bastante experiência nisso, né? Desde o momento em que a gente anunciou que a gente faria uma fusão, depois dessa transformação, tem vários medos ali dentro da organização, que são coisas que a gente tem que dar uma atenção e a gente sabe onde ir, né? Quais são os tópicos que mais afetam esse momento de transição. Uma coisa que é muito clara hoje, uma demanda que é muito clara hoje no mercado, nós estamos vivendo várias crises, né? Nós vivemos uma pandemia, a maior pandemia dos últimos 100 anos. E isso gera medo nos líderes, gera insegurança nos líderes, né? Gera ansiedade na organização. E nós passamos por tudo isso, né? E até por sermos brasileiros, o brasileiro passa por crise a cada 3, 4 anos tem uma crise. Tem um lado ruim de enfrentar a crise, mas tem um lado bom de você ir criando casca, ir criando experiência para passar bem por elas, né? Então, a gente tem bastante experiência nisso, acho que nós vamos conseguir ajudar vocês bastante. A gente criou, então, essa iniciativa, que a gente chamou de Empower Business School, e o nosso principal objetivo bem como o nome diz, empoderar todos os empreendedores, os executivos, os líderes que estão hoje no dia a dia dessas empresas e transformar o negócio de uma forma muito positiva e forte, né? E eu acho que o nosso diferencial é que nós passamos por isso. Nós vamos passar para vocês coisas que nós vivemos, né, na vida real, na nossa trajetória. Então, vocês vão com certeza aprender com gente que fez, com gente que realizou, né, com gente que passou pelos problemas, com gente que cometeu erros e deu a volta por cima e conseguimos buscar soluções para as crises que nós enfrentamos. E eu acho que o grande diferencial disso tudo também, complementando, é que dessa forma a gente consegue... A gente sabe que a gente tem vários cursos hoje de prateleira, né? Várias coisas que no mercado você mesmo tem a oportunidade de dar aula sobre esse tema, mas todo esse acompanhamento e essa troca, ela traz uma vivência muito rica para as pessoas. Inclusive, a gente tem convidados especiais, né? Então, muito carinho também de preparar e trazer essas pessoas que existem, que têm até mais experiência do que a gente em determinados temas, né? Então, convidados especiais na área de vendas, executivos renomados, pessoas que estão aí no mercado fazendo acontecer, né? E que também vocês vão ter a oportunidade de trocar e fazer perguntas, né? Quem não quer sentar com uma dessas pessoas influentes hoje no mercado e ter a oportunidade de fazer uma pergunta? É isso aí, fazer uma pergunta, ou talvez adicionar essa pessoa no seu networking. O nosso sonho é criar uma comunidade, né, que vai trocar experiências. Graças a muito trabalho e acho que muita humildade também, com esses 25 anos de trabalho, e a Marcela também com a trajetória brilhante dela, nós fizemos muitos amigos no mercado. Às vezes até os nossos concorrentes se tornaram grandes amigos, onde a gente trabalhava junto, né, para atuar no mercado. E hoje nós deixamos de ser executiva, para nos tornarmos mentores, e agora a gente aciona esse networking de pessoas que eu tenho certeza, a gente já começou a acionar e as pessoas estão super empolgadas e estão super felizes de participar. O formato vai ser, nós vamos ter um convidado ou convidada uma vez por mês nas conferências em grupo, né? E nós também pretendemos
fazer, no final dos 3 meses, um evento presencial, onde a gente também vai chamar pessoas do nosso networking para vocês conhecerem, para vocês trocarem ideias, para vocês pegarem contato e aprenderem também com essas pessoas. E por que não vocês ensinarem coisas para nós, né, para esses nossos convidados. Então a ideia é fazer essa rede de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de experiência. E também a gente quer um negócio bem... como é que eu vou chamar isso, Marcela? Eu queria um negócio bem... Intimista? Bem direcionado. Eu acho que os marqueteiros chamam isso de gourmet, eu acho, sabe? Com muito carinho e com muito relacionamento também, sabe? Eu queria um negócio pessoal, assim, que seja praticamente uma one-to-one, né? Onde você se sinta parte aqui do nosso ecossistema, da nossa rede de relacionamento. Então vamos começar com o que nós consideramos ser a pedra fundamental de toda a transformação que precisa acontecer na empresa, né? Foi o que a gente fez quando eu trouxe a Marcela para trabalhar comigo lá na Movile, lá na Wave. É o que nós consideramos absolutamente imprescindível se você quer mudar o patamar da sua empresa, do seu negócio, que é cultura organizacional. Marcela, nos dias de hoje nós temos crises, nós temos uma velocidade de inovação assustadora, nós temos uma ansiedade das pessoas, nós temos uma revolução de diversidade no mundo. Como é que você acha que os líderes devem se preparar para esse mundo? Sem dúvida nenhuma, cultura é essencial, e foi por onde a gente começou, obviamente. Tem uma frase que eu já concordo muito com ela, mas todo mundo já sabe, que é a do Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase é extremamente verdadeira, porque não tem como você falar de cultura sem conectar isso à sua estratégia, ao seu propósito, aos seus negócios. E a cultura, ela é muito mais do que os valores ali, né? Geralmente você pega, define lá os seus valores, coloca na parede, faz algumas ferramentas e faz algumas materiais de onboarding, enfim, e você tenta disseminar isso na organização, mas ela realmente funciona se você tem isso transformado em ação. Se todas as pessoas estão engajadas e conectadas com esses valores. Se você tem o walk the talk, né, que é todos os líderes fazendo o que fala. O que acho que hoje que mata as organizações é você ter ali valores definidos e aquilo não é vivenciado dentro da empresa, isso não é vivenciado no comportamento das pessoas. E quando a gente fala de valores, o que são os valores, né? São comportamentos esperados. O que você tem lá? Poxa, sonhar grande, né? A gente vê muito esse jargão. E as empresas disseminando isso. Mas quais são os comportamentos que fazem com que as pessoas sonhem grande? Como que você traduz isso? E aí você traduz isso desde ali no cafezinho, até reuniões estratégicas de apresentação de resultados, reuniões do conselho. Então, a cultura, ela permeia todo esse cenário, né? Ela tem que estar presente em todos esses momentos, desde a base até o topo. E na sua opinião, qual que é o papel do líder nesse processo todo que você está falando? O líder, ele tem que ser, sem dúvida, o embaixador da cultura, né? Ele tem que ser o modelo, o exemplo. Então, uma das premissas, né? Liderar pelo exemplo. Isso é algo que é a primeira premissa. Então, poxa, se eu sou um líder que eu tenho lá na cultura da minha empresa que eu preciso sonhar grande, como que eu traduzo isso para a minha equipe? Poxa, a gente tem que alcançar metas maiores. Como que eu desdobro isso? E como que eu faço também as pessoas, inclusive, a sonhar, né? Porque tem muita gente também que ainda tem essa dificuldade de traduzir esses sonhos também e aplicar isso em ações. Falando em cultura, uma das coisas que é absolutamente fundamental para a sua empresa crescer e durar e prosperar é você criar uma cultura de inovação. Excelente ponto, Eduardo.
excelente ponto. Ótimo você ter entrado em cultura de inovação, já que você, né, essa pessoa super chiquíssima, aulas em Stanford e em Harvard sobre esse tema. Fala um pouco mais como transformar e como implementar, né, uma cultura de inovação dentro das organizações. A gente começou, na verdade, nós não acertamos de primeira, tá? Nós passamos eu chutaria uns 8 anos tentando inovar, mas criando uma área de inovação dentro da empresa, né? Estão separando, isso aqui é um grupo aqui separado que precisa tirar um coelho da cartola, uma poção mágica, né? E ao longo do tempo, nós começamos a descobrir que o jeito certo de inovar é criar realmente uma cultura de inovação. Na verdade, é colocar a inovação na cultura da empresa. Então, todo mundo, desde quem está ajudando com um cafezinho até quem está fazendo uma apresentação para o board, tem que pensar na importância de se reinventar, de quebrar o status quo, de disruptar o business atual para criar o business de amanhã. E a gente aprendeu a fazer isso muito bem. Eu tive o privilégio, e acho que é uma das coisas que mais me dá orgulho na minha carreira, é ter tido a oportunidade de contar essa história, tudo que a gente aprendeu, nas maiores faculdades do mundo, né? Então, isso virou case em Stanford, nós temos 3 cases lá em Stanford e temos um case em Harvard, que conta, né, como é que a gente saiu de uma empresa que vendia ringtone, uma empresa que vendia papel de parede ou um alerta de SMS com uma informação do mercado financeiro, e passou a ter a maior empresa de conteúdo para crianças no mundo, né, o maior aplicativo de conteúdo para crianças no mundo, que foi o Play Kids, ou uma das maiores empresas de food delivery, de entrega de comida do planeta, né? Então, essas coisas que não tinham absolutamente nada a ver do que trabalhar com a operadora para entregar um SMS ou trabalhar com a operadora para entregar um ringtone. Como é que nós conseguimos fazer essa transformação? Transformando a cultura da empresa, exigindo que todo mundo se comporte ou pense em disruptar o business atual, né, para construir o business do futuro. Até porque o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Eu certo? sempre falava essa frase aqui, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o próximo estágio. E se as pessoas querem mais ideias e querem saber um pouco mais disso, a gente vai falar sobre esse tema no nosso curso, certo? A gente vai cobrir isso e vai trazer gente boa que passou por isso, cometeu erros, bateu cabeça, aprendeu, deu a volta por cima e teve sucesso. Ok, falamos de cultura, falamos de inovação, como fazendo transformações, e um dos conceitos que a gente gosta muito e a gente sempre reforçava isso é a questão da ambidestria. Como que a gente vai trabalhar esse tema? Fala um pouco mais aí pra gente. Primeiro eu gosto de contar a história, como é que eu aprendi essa palavra, né? Para mim essa palavra veio do futebol, então eu adoro. Agora nós estamos na época aí da Copa do Mundo de futebol feminino. A Marta é uma jogadora ambidestra. O que é a Marta ser ambidestra? Ela consegue chutar com os 2 pés, chuta muito bem com os 2 pés. Qual que é a tradução disso para o mundo corporativo? Quem lê o livro do Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma, o Dilema da Inovação, aprende no livro que as empresas que são extraordinárias, elas conseguem manter o business atual altamente lucrativo, com pessoas muito boas para tocar esses processos de hoje, e ao mesmo tempo, elas são muito eficientes em pensar como é que eu vou criar um negócio que vai ser 10 vezes maior do que o negócio de hoje. E às vezes até como é que eu vou criar um negócio que vai disruptar, que vai revolucionar o business de hoje e talvez vai matar o business de hoje. Então, é uma empresa que ao mesmo tempo ela opera bem na vaca leiteira, no cash call, nos produtos atuais, mas ela tem uma cultura de inovação para criar novos produtos com uma intensidade muito forte, ela consegue se reinventar ao longo de muitos, muitos anos. Essa é uma empresa ambidestra e nós vamos cobrir isso no curso. Isso, inclusive, é tema, né, das aulas que eu dou em Stanford e em Harvard. É interessante que você falando sobre ambidestria e falando sobre processos e como que a gente não deixa de olhar, né, pro cash call e a gente continua inovando ao mesmo tempo, esse é um conceito que ele pode ser aplicado em várias áreas.
na empresa como um todo, né? Então, a própria área de finanças e o próprio RH, né? Que todo mundo tem um pouco dessa visão de que, poxa, não posso inovar, a gente sabe e a gente consegue provar que isso... que a gente consegue ter esse tipo de inovação dentro dessas áreas. E o interessante é ver como também a gente, nesses momentos de transformação, a gente não pode deixar de lado todos os nossos processos de gestão. E aí, quando a gente fala de processos, né, sempre tem aquela mística, porque processo, muitas vezes as pessoas conectam com burocracia, mas não quer dizer isso. Né? Como é que eu estabeleço todos os indicadores e faço ali uma gestão do dia a dia para que isso me leve para melhores resultados? Então, como que eu estabeleço metas claras, que sejam alcançáveis, porque também se elas não são alcançáveis, as pessoas elas tendem a se desmotivar um pouco com isso, mas como é que eu faço esse acompanhamento no dia a dia e uma gestão forte para resultados? Né, a gente tem vários exemplos, então assim, poxa, eu não posso só cobrar aqueles indicadores de performance financeiros, etc., mas como que também eu trago para esses momentos toda a estratégia para a inovação, né? Então, eu tenho que balancear aí essas duas coisas no dia a dia. Então, a gente fez muito isso na nossa trajetória, mas assim, exemplos concretos de como a gente consegue aplicar isso no dia a dia. Eu acho que um exemplo bom para você, ou para vários de vocês que estão ouvindo a gente, quando uma startup começa, ou está todo mundo dentro de uma sala, ou tem um número pequeno de pessoas que você consegue comunicar sem tanta estrutura, né? Então aí a comunicação 1 a 1 vai funcionando e você consegue fazer todo mundo estar na mesma direção. Só que quando você deixa de ser uma startup, passa a ser uma empresa, se você não tiver o básico de uma estruturação, e eu não estou falando de coisas super sofisticadas, né? Então um exemplo, vamos medir quantos acessos tiveram na nossa página de produto, ou quantos acessos nós tivemos em cada etapa de produto. Você pode medir isso numa planilha Excel, você pode exportar isso de um jeito super simples. O importante é começar a desenvolver esses processos e ir sofisticando esses processos com mais investimento em ferramenta, conforme você vai crescendo e conforme vai ficando mais complexa a sua organização. Então, um marco fundamental na nossa história foi quando nós começamos a fazer o planejamento estratégico. O que foi o planejamento estratégico? A gente até documentou desde propósito, de missão, de metas num horizonte aí de 5 anos, onde a gente queria chegar, e foi desdobrando isso com metas anuais, quebrando essas metas anuais em indicadores que a gente ia medir para a performance de cada líder da empresa. Então esse é um exemplo prático de conforme nós fomos crescendo, a gente teve que criar esse processo que começou numa planilha Excel. Não tinha nem sistema para controlar isso. Então, talvez não é burocratizar de jeito nenhum, né? Às vezes também não é gastar milhões e milhões em sistemas, mas é criar o mínimo de organização, de processo, para você ir ficando mais eficiente e colocando a turma na mesma direção. E o interessante é que isso tem total conexão, essa gestão para resultados, ela tem total conexão com a cultura também, porque nesse momento você tem que estabelecer metas, indicadores que vão te levar, né, a chegar nesse propósito, e isso também é uma boa ferramenta de comunicação. Né? Então, a gente utilizava muito isso na nossa jornada ali, para saber e direcionar o que a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar, quais são as prioridades. Então, pode ser que um mês, né, os nossos indicadores estão indo melhor, ou a gente precisa dar uma forçada maior, ou um passo para trás. Então, a gente usava muito também esse processo para estabelecer uma comunicação efetiva dentro da organização, que é também um outro assunto que a gente vai abordar, né? Como tornar essa comunicação ela realmente efetiva para a gestão de resultados, para crescimento, para transformação, né? Porque a comunicação, a gente sabe que se a gente não tiver todo mundo ali engajado nesse mesmo propósito maior aqui, a gente pode ter alguns problemas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios, né? Logo, visto todos os desafios que eu entrei até hoje na minha carreira. Chegou uma determinada fase da minha carreira que
Eu já tinha realizado muitas coisas, eu já tinha feito muitas transformações e a gente estava exatamente nesse momento de transição para fusão. E óbvio que eu tinha várias inseguranças. E quando a gente começa a trabalhar as nossas inseguranças, a gente logo vai, né, buscando estratégias para a gente poder vencer. E autoconhecimento na vida é tudo, né? Então eu falei, poxa, eu preciso de um desafio, algo que vá me motivar para dar esse próximo passo. Então decidi que eu ia escalar um vulcão ativo no Chile. É um vulcão que realmente, quando você chega lá no topo, você vê a lava mesmo. E eu decidi isso porque eu tinha certeza que esse seria um caminho de vários pensamentos, de reflexões, do que eu queria, né? Se era isso mesmo que eu queria para minha vida. E o Edu me motivava bastante porque ele falava que quem aqui, né, quem mulher não tem a síndrome da impostora? Então, nesse momento, eu também estava me boicotando e o Edu sempre me incentivou e me tirou da zona de conforto. E nesse momento ele falava, poxa, você pode decidir, né, se você sobe o vulcão, se você escala o vulcão, ou se você fica na vinícola bebendo vinho, que é mais confortável, é a sua zona de conforto. Qual desafio você vai querer, né? Depois que eu já tinha decidido fazer esse movimento, eu fiquei, né, pensando se eu ia dar conta, se eu não ia. E fui. Você machucou o joelho. Com o joelho machucado, porque eu decidi fazer um rafting antes. Eu caí do bote, bati a cabeça. E as pessoas ainda falavam, você não vai conseguir subir. Eu falei, eu vou, porque eu não vou ficar sentada na vinícola, na minha zona de conforto, esperando. Enquanto outras pessoas aí fazem e realizam coisas, né? É isso aí. História super inspiradora e super útil, né? Até quando você vai fazer uma gestão de talentos, né? A vida real é cheia de exemplos para a gente aplicar como líderes, né? E eu ficava aqui pensando, como é que eu vou tirar a Marcela dessa zona de conforto, né? Ou como é que eu vou tentar fazer ela entender que na vida você tem que fazer a transformação ali da centopeia, não é centopeia para borboleta, ou como é que chama? Da lagarta para borboleta, né? E aí a Marcela acabou liderando equipes aí em múltiplos países e ela estava em dúvida se ela ficava só com o Brasil, só com a América Latina, ela estava na vinícola dela ali, na zona de conforto, ou se ela ia para o desafio global que era desconhecido, era mais difícil, né? Também tem muito a ver com as lições que eu aprendi no Caminho de Santiago, né? Se eu falar para vocês, olha, vamos fazer uma caminhada de 1 milhão de passos comigo, a gente vai andar 700 quilômetros para atravessar um país na Europa? Aí você vai falar, você está maluco? Não, carregando uma mochila de 8 quilos. Vai falar, você é maluco, né? Não. Vai falar, vamos fazer uma peregrinação, onde a gente vai ter tempo para autorreflexão, tempo para rever sua vida, né? Vamos atravessar a Espanha para chegar na cidade de Santiago de Compostela, onde milhares e milhares de peregrinos já fizeram isso para buscar inspiração, né? Ou para encontrar com Deus, ou para racionalizar uma perda grande, né? Ou para buscar inspiração, pedir uma graça. E isso tem muito a ver, muita conexão, eu acho que a gente vai cobrir isso também nas mentorias, né? Com os desafios da vida corporativa, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de sonhar grande, porque a gente tem medo desse passo grande, e a vida está cheia de experiências aí para nos provar que a gente pode, o ser humano pode fazer coisas extraordinárias, você pode fazer coisas absolutamente extraordinárias, e a gente está aqui para te ajudar. Conectando com tudo isso que você está falando de propósito e até, né, da minha experiência, isso é uma coisa que eu acredito muito, né, que você deve estar cercado de pessoas que têm o mesmo propósito que você, que te incentivam. Então, quando você vive esse ambiente de aprendizado contínuo, você tem uma grande probabilidade de que as coisas deem certo. Então, acho que nos dois, né, na minha história, sempre foi importante, né, a sua visão, estar com essas pessoas que queriam se desafiar o tempo todo, que queriam essa transformação. Então, acho que isso também é muito rico, que é o ambiente que a gente quer criar dentro da nossa mentoria. Total. Uma virada muito grande na minha carreira foi quando eu aprendi que o meu papel era criar o ambiente
para que pessoas melhores que eu desempenhassem e performassem muito melhor do que eu faria, né? E você está cercado de pessoas mais competentes que vocês nas áreas delas, e você criar um ambiente onde elas consigam colaborar, né, no mesmo propósito, aí você como líder, você tem que fazer de tudo para que você seja dispensável, para que você possa ficar 2 meses de férias e que as pessoas continuam motivadas, continuam indo para o mesmo propósito, continuam fazendo o trabalho delas. Elas são melhores que você. Se você conseguir fazer isso, a sua empresa vai estar indo super bem. Acho que aí entra num grande desafio que você também viveu na sua carreira, né, do que é como que você saiu dessa visão de empreendedor, em que você tem um pouco mais de controle das coisas, em que você conhece mais as pessoas, né, assim, você tá no dia a dia ali com todo mundo para viver um ambiente em que você é um executivo, que você lida com alguns problemas, né, até desconhecidos, que você não tinha experiência antes. Como que é difícil também essa transição, né? Eu acho que para todo líder que acho que se tornou líder porque é um bom profissional, é uma boa profissional e se destaca, mas ter a humildade e a consciência de que o papel muda completamente, né? Do operacional, que o empreendedor começa fazendo tudo, bate escanteio, cabeceia, solta rojão, abre a champanhe, faz de tudo o empreendedor, para um gestor, para um líder de uma empresa que está crescendo. Se você não trocar o papel de protagonismo, onde o protagonismo são as pessoas, você vai ficar encalacrado, né? Mudar esse pensamento, né, de centralização para descentralização. Acho que numa expansão até global, que foi o que a gente viveu, a gente teve que trabalhar muito isso, né? E também entender que as pessoas, elas não são iguais. E que até a cultura de cada país dita também um pouco a forma como você precisa adaptar a sua linguagem, o seu comportamento, a forma de resolver problemas. Então, assim, processo de decisão também é um negócio super diferente. A gente viveu isso, né? Poxa, como que uma cultura como cultura americana, o Brasil, na Europa, né? Os asiáticos, como que eles tomam decisão de forma diferente e como você se adapta nesse contexto, que é um contexto totalmente diferente quando você trabalha ali como empreendedor, só naquele seu processo. Então, isso também é algo bem, bem interessante que você viveu. Se você quiser impor a sua visão, quando a empresa tá grande, se você quer impor as coisas no nível de gestão que a gente tem hoje, numa empresa de milhares de funcionários, você quer sempre impor a verdade, você quer impor a sua vontade, sem entender a realidade das pessoas, você está fadado a morrer, né? Eu tinha uma frase que eu falava muito, até nas lives, né, que a gente fazia, eu falava para as pessoas, olha, eu sou o presidente da empresa, eu que trabalho para vocês, não vocês trabalham para mim. Vocês têm que saber como usar o presidente para criar um ambiente onde vocês possam prosperar, onde eu consigo quebrar muro para vocês andarem, para vocês caminharem. Se você não consegue fazer essa virada de chave, a sua empresa não vai crescer. Poxa, super legal a gente estar relembrando aqui todas essas histórias e desafios, né, Edu? Mas vamos lá, para a parte prática, tangibilizando aqui. Para quem é endereçado esse nosso processo de mentoria, quem deseja fazer parte disso, como que isso vai funcionar na prática? Nós acreditamos que tudo isso que nós estamos trabalhando aqui vai ser mais útil, vai agregar mais valor para empresas ou empreendedores ou executivos que estão em empresas de alto crescimento, né? Então, já tem o seu produto, já está vendendo, né? Tem já um determinado faturamento, a gente vai dar mais detalhes no formulário de inscrição. É desejável que essa empresa, né, já tenha uma capacidade de investimento para continuar crescendo, né? Então está vivendo as dores do crescimento. Infelizmente, a gente acha que todo esse nosso know-how ele não é tão útil para empresas ou empreendedores que estão muito no início, que ainda estão formatando seus produtos, que ainda não acharam o seu modelo de negócio.
Então, acho que muito desses nossos conhecimentos é para estágios mais avançados de alto crescimento ou expansão, ou que está captando mais investimento, ou que está comprando outras empresas, ou que está expandindo para outros estados, outros países o seu negócio. E que está tendo dores, né, de formar uma equipe de líderes, de capacitar as suas pessoas. Então, esse é o perfil ideal. Aqui nessa primeira rodada, nós estamos abrindo só para 20 pessoas. Então, nós queremos fazer um negócio mais controlado mesmo, até para que o produto seja bom, para que a gente consiga dar a atenção que vocês merecem. E depois a gente vai expandir, mas aí é um outro assunto. De ter trocas produtivas. Lembrando que em breve a gente vai fazer o lançamento e vai abrir aí esse processo de inscrições, em que as pessoas elas vão aí poder se inscrever, passar por um processo também de seleção, para que a gente tenha também uma turma mais coesa, né? Então a gente também vai ter esse cuidado de fazer esse processo seletivo para que todo mundo esteja dentro desse mesmo objetivo. Edu, não vamos entregar aqui todo o ouro, né? Eu sei que a gente já falou aqui muita coisa, mas não vamos entregar o ouro logo agora. Quais são os próximos passos para as pessoas saberem? Compartilha aí com a gente. Então, estamos super animados. Acho que é um projeto que está vindo com muito carinho e propósito. Eu acho que nós temos muita bagagem aqui nessa estrada, nessa jornada. Os erros, né, os acertos, os momentos de angústia, os momentos de medo, né, que nós passamos e nós conseguimos achar as ferramentas e os métodos para vencer. E eu acho que se isso está te tocando, faz a inscrição no link que está aqui na tela e aí nós vamos passar mais informações para vocês. E eu tenho certeza que vai ser feito da melhor maneira possível, com muita coisa boa, muito conteúdo bom. Vamos falar de cultura, vamos falar de inovação, vamos falar de expansão, vamos falar dos medos, vamos falar dos erros também. E eu acho que vai agregar muito para você que está crescendo, está precisando se desenvolver como líder. Acho que vai ser absolutamente sensacional. E aí, Ma, é isso mesmo? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. Estou super animada e eu acredito muito no que a gente está falando aqui, principalmente porque acho que a gente se complementa bastante e a gente vai conseguir passar isso para as pessoas, para você. Você com sua visão estratégica, visão aí super inovadora de empreendedor e de executivo que foi crescendo ao longo da sua carreira e alcançando vários resultados. Eu com toda a minha expertise em pessoas e principalmente trabalhando para que você tenha autoconhecimento, para que você reconheça, como você mesmo disse, os seus medos, aquilo que te impede de mover e ir para o próximo passo. Então, acho que essa equação aí, ela vai ser super positiva e estou super animada. Clica no link que está aí na tela, se inscreva e aguarde mais informações.